Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia, eu sou o pastor Estina e estarei com vocês nesta semana para nós fazermos um momento de oração. Eu sou o pastor Alino Pagani, na igreja que se reúne no auditório do Colégio Adventista, em Palhoça. E é um prazer podermos compartilhar um pouco com vocês esses momentos aqui. Para nós começarmos nesta manhã, nós temos alguns pedidos que foram enviados para nós e você pode ficar à vontade de mandar o seu pedido também. As nossas redes sociais estão aparecendo por aqui. Todos os pedidos são lidos, nós fazemos orações por esses pedidos e aqui citarei alguns. A Marta diz assim: Olá, amo o seu programa e gostaria de pedir oração por minhas filhas, filho e neto, e também por mim. Deus abençoe esse programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amo muito vocês, Deus abençoe a cada um. O Paulo Fernandes, ele diz: Bom dia, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê uma ótima semana na sua presença. Amém. A Bibiana Mendes, ela fala: Bom dia, amados irmãos. Sou Bibiana Mendes, sou angolana, mas estou na Irlanda. Sou adventista. Nossos irmãos da Irlanda, um abraço para todos vocês. Peço oração pela minha vida espiritual. Eu vivo com uma família não adventista e não é fácil para mim. Também peço pela minha família, especialmente pela minha irmã Elsa e o meu irmão Afonso. Eles são batizados, mas estão a se afastar do caminho do Senhor. Obrigado. Conte com nossas orações, Bibiana, estaremos orando pela sua família. E por fim, Antônia de Macedo. Bom dia, povo do Senhor. Maravilhoso amanhecer com a palavra de Deus, abençoando todos os irmãos. Peço oração pelo meu esposo para que ele pare os vícios de uma bebida. Nós estaremos orando por todos vocês para que Deus abençoe e muito obrigado por enviar esses pedidos aqui até nós. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá na Epístola de Tiago. Durante esta semana, nós vamos estudar alguns textos da Epístola de Tiago. E ali no capítulo 1, os versos 5 e o verso 6 diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus amados, você que tem um pedido, você que está buscando algo com muita vontade, peça não duvidando em Deus, peça confiando de que Ele responde, Ele ouve a sua oração e Ele dará o que é melhor para a nossa salvação. Talvez a resposta de Deus seja esperar um pouquinho, ou um não também, mas são respostas para o nosso bem. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós louvamos a Deus, nós estamos entregando a nossa vida para Ele. E Ele faz sempre o melhor. Nesta manhã, aproveite, entregue a sua vida para o Senhor. Peça a Ele, ore com fé e com certeza Ele responderá a sua oração. Neste momento, nós faremos uma oração aqui e eu convido você também, aí na sua casa, aonde você estiver, de parar um pouquinho. Se você puder fechar os seus olhos para a oração, se você estiver trabalhando em algum lugar, pode fazê-la de olhos abertos, mas entregando tudo o que você tem ao nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Aqui nós lemos alguns pedidos, estamos começando nesta segunda-feira o nosso momento de oração e nós queremos pedir que o Senhor responda aos nossos pedidos de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos e aceitarmos a Tua vontade na nossa vida. E que durante esta semana tenhamos muitos momentos ao Teu lado. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Você já teve um momento aí de louvor especial, já teve um momento de oração, teve um momento de saúde. Agora chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Então, para um pouquinho aí o que você está fazendo. Esse é o momento de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Esses são os momentos eternos. Então, esse é o momento de nós pararmos as nossas atividades e pensar na eternidade.
Então, os nossos momentos eternos. Lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Você tem investido o seu tempo, os seus recursos, sua vida na eternidade ou nas coisas inúteis aqui deste mundo? E por isso que nós temos esses momentos eternos, para pensarmos na eternidade, deixarmos as coisas inúteis deste mundo para pensarmos nas coisas eternas. Então para um pouquinho aqui, olhe para mim aqui, pega a sua Bíblia e para nós estudarmos a Palavra de Deus. Você já sabe, nós estamos aqui meditando nos eventos mais importantes da vida de Jesus. E temos meditado nesses eventos. Semana passada nós vimos sobre a ceia do Senhor, passado, presente e futuro. E agora nós vamos meditar um pouquinho sobre aquilo que Cristo sofreu no Getsemane. Então, eu convido você para nós refletirmos na prisão de Jesus no jardim. Então, esse momento crucial, esse evento crucial da vida de Jesus, lá no Getsemane, quando ele foi preso. Então, eu convido você para nós meditarmos nesse evento especial. Só que hoje, dia 11 de novembro, eu não sei se você conhece Dostoiévski. É russo, então é meio até difícil de falar. Tá ali, Dostoiévski. Não sei se você é russo aí, você entende. Mas esse camarada, o nome dele é Fyodor Mikrovich Dostoiévski. Ele nasceu em Moscou em 11 de novembro de 1821. Sua infância ela foi marcada por contraste, porque um lado ele foi educado na disciplina imposta pelo seu pai, que era militar, e também a sensibilidade e o amor à literatura por sua mãe. Aos 16 anos, com a morte de sua mãe, ele ingressou na Academia de Engenharia Militar de São Petersburgo, onde formou em 1843. Ele é considerado um dos maiores romancistas da história da literatura universal. Entre suas obras mais famosas estão várias obras especiais. Ele faleceu em São Petersburgo em 9 de fevereiro de 1881. Ele deixou um legado literário filosófico inestimável. Sua obra continua a encantar e desafiar leitores de todo o mundo, convidando a mergulhar nas profundezas da alma humana e refletir sobre os grandes dilemas da existência. Só que tem um evento na vida dele interessante que serve para nossa reflexão nesta manhã, para introduzir o tema que nós vamos estudar. Ele foi enviado para a fortaleza de Omsk. Ele se viu em um ambiente desumano, cercado por criminosos violentos e submetidos a condições precárias de trabalho. Ele foi preso por estar sendo revolucionário com as suas ideias. E o frio intenso naquele momento, fome e brutalidade do sistema prisional, o levaram ao limite da resistência física e psicológica. Em meio a esse sofrimento, a fé dele foi fortalecida. Como assim? Exatamente. Em meio ao sofrimento, ele foi transformado. Ele foi transformado. E ele relata isso nos seus romances. Ele foi transformado e ele passou a confiar mais. O contato com outros presos, a leitura da Bíblia e a profunda reflexão sobre sua própria existência o levaram a um gradual processo de transformação. Então, o sofrimento nos transforma. E tem um texto de Ellen White que diz assim: o sofrimento, quando bem suportado, é uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder ao homem. Purifica a alma, sublima o caráter e nos aproxima de Deus e nos prepara para o céu. Então, o sofrimento nos transforma. O sofrimento é uma bênção. E nesta manhã, nós vamos refletir sobre esse sofrimento de Jesus no Getsemane e a sua prisão, que foi, de alguma forma, preparou e ajudou ele a ser transformado e, principalmente, a trazer o benefício e a alegria
para nós. Então eu convido você para nós meditarmos no sofrimento e no Getsemane de Cristo, do sofrimento de Cristo no Getsemane. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 18. João capítulo 18. Nós vamos ler aí do verso 1 até o 9. Esse evento revelou a pecaminosidade humana contrastada com a bondade divina. Então abra sua Bíblia aí em João capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Mas antes, gostaria de convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor neste momento, para entendermos e compreendermos a sua vontade. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, aqui estamos mais uma vez para ouvir a tua voz. Nesta manhã o Senhor nos despertou e estamos aqui prontos para mais uma semana, mais um dia, e pedimos a tua bênção, a tua proteção, a tua graça, a tua misericórdia em nossa vida. Que seja um dia abençoado por ti, e aqui estamos para receber a tua bênção. Então fale ao nosso coração através da tua palavra. Nós vamos meditar na prisão de Jesus, o seu sofrimento ali no Getsemane, aquilo que aconteceu ali no Getsemane. Nós entendemos que o sofrimento pode ser uma bênção para nos ajudar na nossa transformação. Então, ajuda cada um de nós a entendermos isso. Então, nos abençoe, te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos. Amém, Senhor. Então, João capítulo 18, o verso 1 diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E ele disse, a Jesus de Nazaré. Respondeu-lhe Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, esse evento na vida de Jesus mostra e revelou a pecaminosidade humana. Por exemplo, Judas estava ali e traiu Jesus. Então, mostra a pecaminosidade humana contrastada com a bondade de Jesus. Perceba que aquele destacamento veio para prender Jesus, estava ali para prender Jesus, e ele não se rebelou contra eles, mas estava pensando e preocupado com os seus discípulos. Tanto que ele diz assim, olha, vocês querem me prender, mas libere esses. Então mostra a bondade divina comparada com a pecaminosidade humana. E isso mostra exatamente aquilo que Cristo fez por nós, ou veio fazer. O jardim é um lugar especial. A história da humanidade, ela inicia no jardim, lá no jardim do Éden. Os salvos vão morar numa cidade que é descrita lá em Apocalipse como um grande jardim. Então, no início, um jardim do Éden, no final, um jardim que é chamado de paraíso, e no meio existe um jardim, o jardim do sofrimento, a qual Jesus passou. Então, nesse jardim do Getsemane, então a Bíblia inicia com um jardim e termina com um jardim, e no meio tem esse jardim de sofrimento. O jardim do Getsemane, o Getsemane quer dizer prensa de azeite. O azeite era usado para cozinhar, para higiene pessoal, medicação, combustível, unção dos sacerdotes, profetas e reis. Como oferta, ele era conhecido como o óleo da alegria. Ter o óleo e o vinho era sinal de prosperidade. Mas para extrair o óleo, o azeite, as azeitonas tinham que ser esmagadas entre duas pedras grandes e pesadas, um símbolo de sofrimento pessoal. Primeiro o esmagamento,
depois a bênção. Naquela época, eles entendiam que o azeite, ou o jardim do azeite, o jardim do Getsemane, era esse lugar de bênção e de sofrimento, ou de sofrimento e de bênção. Antes da bênção, vem o sofrimento. Então, se você está passando por um sofrimento, por um momento difícil na sua vida, fica tranquilo que logo, logo vai vir a bênção. Essa é a mensagem desse sofrimento no Getsemane, porque Jesus, que é Deus, teve que sofrer, sofreu para nos dar uma bênção especial, quanto mais nós vamos ter que sofrer. Então o sofrimento faz parte da vida humana, faz parte do processo, faz parte da nossa vida. Então você precisa entender isso. Claro que Deus não quer que você viva sofrendo de maneira nenhuma. Quando você olha para a vida de Jó, por exemplo, a primeira parte da vida de Jó foi de bênção ou de sofrimento? Foi de bênção. A segunda parte da vida de Jó foi de bênção ou de sofrimento? Foi de sofrimento, onde ele perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos. E a terceira parte do livro de Jó, ou da vida de Jó, foi de bênção. Então, não quer dizer que você vai sofrer em todo momento da sua vida, mas em alguns momentos você vai passar por sofrimento. E isso vai te ajudar na sua transformação, nesse processo de sair esse azeite de bênção, de produzir esse azeite de bênção. Então, Jesus passou pelo Getsemane, em algum momento você vai ter que passar pelo jardim do sofrimento. Sinto lhe dizer isso, mas em algum momento na sua vida você vai passar pelo jardim do sofrimento. Se você está passando nesse exato momento por esse jardim, saiba que logo, logo virá a bênção de uma vida transformada, de uma vida restaurada por essa provação, por esse sofrimento. Porque no sofrimento você dá atenção mais para a vida espiritual, ou para as coisas espirituais, ou para as coisas eternas. Nunca antes os discípulos tinham visto Jesus tão extremamente triste e silencioso. À medida que andava, mais se aprofundava essa estranha tristeza, mas não ousavam perguntar-lhe sobre a causa. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Jesus estava sofrendo e ele estava passando por esse sofrimento pelo pecado meu e seu. A cada passo que dava era com extremo esforço. Suspirava alto como se estivesse sob pressão de um terrível fardo. Por 2 vezes os companheiros o seguraram. Do contrário, ele teria caído. Ele estava passando pelo jardim do sofrimento, pelo Getsemane, a qual todos nós passamos. E se Jesus passou por esse sofrimento, quanto mais nós, queridos. Então, Jesus, a cada passo, ele estava ali sofrendo, porque ele sabia o que haveria de enfrentar. Se você olhar no capítulo de Lucas, vai aí no capítulo de Lucas, capítulo 22, o verso 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cálice, nas Escrituras, beber o cálice representava aceitar obedientemente a vontade de Deus. Ainda que isso envolva sacrifício e dor, o cálice que Jesus beberia na cruz significaria bem mais do que dor física, porque na cruz, ele receberia sobre si o julgamento pelos pecados de todo mundo. Então, o cálice representa você sofrer para fazer a vontade de Deus. Então, Jesus disse: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a vontade dele. Agora, qual que é o seu cálice? Qual que é o seu sofrimento que você tem que passar para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a missão que o Senhor tem para você? Qual que é o cálice do seu sofrimento que você precisa passar para obedecer a Deus? Para servir a Deus, todos nós temos que renunciar a algo. Eu não sei se é alguma coisa que você gosta, algum sonho, não sei. Mas você tem que renunciar a algo
que simboliza esse cálice de sofrimento que você sofre porque você tem que deixar, você tem que renunciar, você tem que seguir para fazer a vontade de Deus. Então, qual é esse cálice de sofrimento? O cálice é preparado amorosamente pelo Pai e apropriado às nossas necessidades. Mas olha esse detalhe importante que eu quero destacar aqui. Os discípulos dormiram. Jesus estava se sentindo longe de Deus e abandonado por Deus, pois o peso do pecado nos separava. E nessa suprema angústia de seu coração, ele foi até os discípulos com o triste desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes havia concedido bênçãos e conforto e aos quais protegera na dor e na aflição. Então, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento de Jesus, nesse momento de sofrimento no Getsêmani, ele estava ali sofrendo, suando a ponto de suar sangue, mas naquele momento ele vai até os discípulos, tentando achar conforto nas palavras dos discípulos, porque várias vezes ele havia ajudado os discípulos, várias vezes ele havia confortado os discípulos, mas o que aconteceu? Os discípulos estavam dormindo. Estavam dormindo. Que tipo de amigo é esse, né? Será que você já passou por isso? De talvez no sofrimento procurar um amigo e esse amigo está dormindo, está longe, não está disposto a te ajudar, está preocupado com outra coisa. Os discípulos estavam preocupados com si mesmo, estavam preocupados ali em dormir, descansar, preocupados com o seu sono. Não, eu estou cansado. Quantos amigos talvez já te abandonaram? Quantos amigos talvez no momento de dor, de sofrimento, não estavam por perto? E você procurou eles e eles desapareceram. Mas saiba que você tem um grande amigo em meio ao sofrimento, a qual Jesus passou. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe do seu sofrimento, porque ele passou pelo Getsêmani. Ele passou pelo jardim do sofrimento, como você pode estar passando ou vai passar. E conte com ele, mesmo que seus amigos te abandonem, ele nunca vai te abandonar. Seus amigos podem te abandonar, mas o grande amigo Jesus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. É por isso que nós precisamos estar vigiando. A palavra de Deus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Neemias diz: vigiai e orar. Romanos diz: despertem do sono. Marcos diz: fiquem atentos e vigiem. Nós precisamos estar vigiando. Veja, os discípulos não se aperceberam que um dos maiores acontecimentos do universo estava acontecendo diante dos seus olhos. E eles não deram atenção, não prestaram atenção, porque quando você está vigiando, você está prestando atenção e o seu corpo está ligado ali, porque algo importante vai acontecer, algo importante pode acontecer. Então você está ali alerta, vigiando, e os discípulos estavam dormindo. Será que eu estou falando para alguém que está dormindo, não está alerta? Ah, querido, se desperte, acorde desse sono, porque um dos maiores eventos está para acontecer, que não é o sofrimento de Jesus, não é a morte na cruz de Jesus, que eram os maiores acontecimentos que iria acontecer ali diante dos discípulos, mas nos nossos dias nós precisamos despertar, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos acordar do sono, porque o maior acontecimento do universo vai acontecer, que é a volta do Senhor Jesus. Você está preparado para isso? Então vigie, ore, porque Jesus logo, logo vai voltar, então você precisa vigiar. Mas Deus, ele sofria com o seu Filho. Então veja, os discípulos não estavam ali para confortar Jesus, mas Deus estava sofrendo com o seu Filho. Se você está sofrendo, saiba que Deus, Jesus, sofre com você. Ele sofre. Os anjos contemplavam a agonia do Salvador, viam o seu Senhor rodeado de exércitos satânicos, sua natureza curvada pelo peso de misterioso pavor que o faziam tremer todo. Houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Se os mortais pudessem ter visto o assombroso das hostes angélicas, quando em silenciosa dor observavam o Pai retirando de seu Filho amado os raios de luz, amor e glória, compreenderiam melhor como o pecado é ofensivo aos olhos. Só que veja, um poderoso anjo veio para dar força ao suplicante divino humano. Os discípulos não estavam ali para ajudar.
Os discípulos ignoraram, dormiram e não estavam ali prontos para ajudar. Mas um anjo foi enviado, um anjo do céu foi enviado para dar força, para confortar, para apoiar Jesus naquele momento de sofrimento, no jardim do sofrimento, no jardim do Getsemane. Ali foi enviado um anjo. Se você está passando pelo jardim do sofrimento, se seus amigos estão dormindo, ou seus amigos desapareceram, e você está sofrendo, o Senhor envia um anjo da sua própria presença para vir ao teu lado confortar. E nesse exato momento de sofrimento, Ele está com você. Ele está com você. Ele está junto com você. Ele está te confortando. Aliás, pode ter certeza que Ele está te carregando no colo neste momento. E Ele envia o anjo para também te confortar, para também te ajudar. Então, surgiu uma luz nas trevas e o poderoso anjo que está na presença de Deus, ocupando a posição da qual Cristo caíra, veio para junto de Cristo. Ele veio para confortar. Agora, olha esse texto em João. Volta lá em João capítulo 18, o verso 4 a 6. Olha que interessante. Diz assim, 4 a 6. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu-lhe e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E quando ele disse: sou eu, olha o que aconteceu. Na presença dessa gloriosa divina, a multidão assassina não pôde permanecer em pé. Retrocedeu cambaleando e caindo como mortos no chão. Então, nesse momento que eles disseram: nós viemos aqui em busca de Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, aconteceu isso. Eles caíram como mortos e eles receberam a prova de que aquele que estava ali era o Filho de Deus. Mas eles não queriam se convencer. Olha que coisa extraordinária, eles vieram ali para prender Jesus. E quando Jesus disse: sou eu, estou aqui, eles caíram como mortos. Poxa, esse milagre, esse evento, esse momento nos olhos desses soldados, desses líderes e sacerdotes, do próprio Judas que estava ali presente, viram isso. Nesse exato momento, talvez eles deveriam se prostrar diante daquele que eu sou, né? Que diz: eu sou aquele que é o eterno, o Deus Todo-Poderoso, Jesus. Mas eles não fizeram. Eles se recusaram a se convencer de que Jesus era Deus. Você está atento aos milagres de Deus? Você está atento àquilo que Deus tem feito na sua vida? Você está prestando atenção nos milagres que o Senhor fez? Ou você está se recusando, está fechando os olhos para os milagres do Senhor? Ali estava acontecendo um dos maiores eventos do universo, o sofrimento. Todo o céu estava em silêncio, vendo o sofrimento de Cristo, acompanhando o sofrimento de Cristo. Mas os discípulos dormiram e a hora que essa turba violenta veio até Jesus, houve esse milagre, esse momento especial, extraordinário, demonstrando o poder do Senhor. Mas mesmo assim eles não acreditaram. Mesmo assim eles não se convenceram. O que Deus precisa fazer para você se convencer? Olhe os milagres que Deus realiza na sua vida e se convença de que realmente Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Quando Judas chegou perto de Jesus, Jesus lhe disse: amigo, para que vieste? Para que vieste? Aqui nós vemos literalmente o contraste entre a bondade de Deus e a pecaminosidade humana. Que contraste! Deus sendo bondoso, misericordioso, amando até o fim, como vimos na semana passada, nos amando até o fim. E aí nós vemos do outro lado a turba revoltada, querendo matar, querendo prender Jesus, traindo Jesus, abandonando Jesus.
Você consegue perceber a cena? Jesus ali sofrendo por mim e por você, pelos discípulos, pelos sacerdotes, por Judas. Ele sofrendo, passando pelo jardim do sofrimento. Estava ali sofrendo, derramando suas lágrimas, o seu sangue, seu suor, mostrando a sua bondade, misericórdia e amor para conosco, levando todo o peso, a culpa dos nossos pecados. E logo, logo ele iria morrer na cruz do Calvário. O céu estava em silêncio, acompanhando, querendo vir, e as hostes dos anjos querendo vir em apoio, querendo ajudar, querendo estar no lugar dos discípulos, para ajudar, para confortar, para apoiar, para levantar. Os discípulos estavam dormindo. Jesus estava ali sofrendo, rodeado de anjos malignos. E os discípulos dormindo. Mas mesmo assim, em meio ao sofrimento, em meio ao Getsemane, em meio cercado por demônios, abandonado pelos seus amigos, aquela turba raivosa, seu amigo traidor, o que ele faz? Ele defende os seus discípulos, dizendo, olha, me prendam, mas deixa esses irem. E aí, ele diz para Judas, no momento em que Judas vem ao lado dele, ele diz, amigo, para que vieste? Claro que Jesus sabia para que ele estava ali, mas ele diz, amigo, meu amigo, será que você em algum momento tem dormido como os discípulos, abandonado Jesus, abandonado Cristo? Será que você faz parte da turba revoltosa que quer matar Jesus, que quer fazer desaparecer Jesus, que quer tirar Jesus da sua vida, que quer fazer com que Jesus desapareça, morra ou sofra? Ou você é Judas, que de alguma forma finge servir a Deus, mas tem lá no coração a intenção de traí-lo, a intenção de pensar em si mesmo, em benefício próprio? Você tem servido a Deus, você tem passado tempo com o Senhor, você está do lado de Cristo, está servindo talvez na igreja, na liderança da igreja, mas você está pensando em si mesmo. Você tem alimentado no coração o egoísmo, está pensando em si mesmo. Queridos, não faça isso. Fique ao lado de Cristo, dê o apoio a Cristo, aceite a Cristo, porque Cristo, Ele te ama e Ele chama você de amigo. Ele chama você de amigo. Mesmo você traindo, mesmo você abandonando, mesmo você querendo matar, querendo fazer Ele desaparecer, Ele diz para você, amigo, aqui estou à sua disposição. Eu sofri, eu passei pelo jardim do Getsemane por causa de você, para que você seja o meu grande amigo. O amigo, o maior amigo, é aquele que dá a vida por nós. E Jesus é o seu melhor amigo, que deu a vida, que sofreu o Getsemane por você. Está você disposto a passar pelo jardim do Getsemane? Está você disposto a passar pelo jardim do sofrimento? Então, antes da bênção, vem o sofrimento, vem o jardim. Antes da bênção do azeite, tem que pressionar, tem que passar pela prensa para sair esse líquido de bênção. Se você está sofrendo, saiba que o seu amigo Jesus está do seu lado, te ajudando, te fortalecendo. Ele não te abandona. Como os discípulos abandonaram Ele, Ele não te abandona, saiba, e tenha essa certeza no coração. Deus seja louvado por Jesus ser o nosso grande amigo. Faça dele o seu grande amigo. Esteja com Ele sempre junto, onde você for, porque Ele está disposto a enfrentar tudo e Ele não vai te abandonar. Em meio ao jardim do sofrimento, Ele nunca vai te abandonar. E eu termino com o texto que eu li, que diz assim, o sofrimento, quando bem suportado,
é uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder ao homem. Purifica a alma, sublima o caráter e nos aproxima de Deus e nos prepara para o céu. Que bênção passar pelo jardim do sofrimento, sendo preparado, moldado, transformado para um dia estarmos nas mansões celestiais. Que Deus nos ajude e saiba que você tem um grande amigo que está ao seu lado. Então vamos orar? Ora comigo. Pai eterno, muito obrigado pela mensagem desta manhã. Embora a vida nos proporcione momentos de sofrimento, às vezes passamos pelo jardim do sofrimento, mas entendemos que o Senhor está conosco. O Senhor nos compreende porque passou por esse jardim, mas depois do sofrimento vem a bênção e nós queremos desfrutar dessa bênção de um dia estarmos nas mansões celestiais. Então abençoe a cada um de nós, que possamos entender que o sofrimento é para nos transformar, nos moldar, para um dia estarmos no céu. Então nos abençoe e nos dê um bom dia. Em Tua companhia te pedimos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Que Deus abençoe.